Retiro Quaresmal, com o Padre Sérgio Luiz. Olá, um abençoado dia para você, que Deus te acolha, te abençoe, iniciando mais uma semana, mais uma segunda-feira. Eleve comigo o seu espírito para podermos orar. É a oração do caminhante, é uma oração de minha autoria, que eu convido você a rezar comigo. Jesus, caminho que leva ao Pai, desperta minha consciência para perceber o chamado. Abre meus ouvidos para escutar tua voz. Fortalece minha vontade para decidir me seguir. Guia meus passos para que eu não me desvie. Consola meu coração nas horas de escuridão. Sereniza minha mente quando confusa se fizer. Capacita minhas mãos para auxiliar os caminhantes. Espírito Santo, dá-me discernimento como mestre da verdade. Minha Mãe Maria, ensina-me a caminhar nos passos da fé. São Rafael, sê meu companheiro durante a jornada. São Miguel, defenda-me dos perigos na estrada. São Gabriel, alimenta minha esperança. Pai Celestial, ao findar o caminho, acolhe-me em tua casa para sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã, a partir desta meditação de hoje, eu estava falando com você sobre o deserto, falei sobre a água que está presente também no nosso deserto, mas eu quero meditar com você agora na perspectiva do caminho e a metáfora da vida como um caminho. Talvez porque, ao pensar num caminho, nós podemos entrever as tantas variações e condições do que se encontra à medida que se vive, não é verdade? A vida muitas vezes é falada como um caminho, o caminho da vida. E vale a pena conhecer ou recordar as inspiradas palavras de um poeta espanhol chamado Antônio Machado, que escreve o seguinte: caminhante, são teus passos, o caminho e nada mais. Caminhante, não há caminho, faz-se caminho ao andar. Ao andar se faz caminho, e ao voltar a vista atrás, se vê a senda que nunca se voltará a pisar. Caminhante, não há caminho, mas sulcos de escuma ao mar. Bem, aí estão essas palavras do poeta que nos inspiram e que falam exatamente isso. Caminhante, não há caminho, faz-se caminho ao andar. Então, é à medida que nós vamos prosseguindo é que esse caminho se faz. O próprio Senhor Jesus se apresentou como caminho. No Evangelho segundo São João, no capítulo 14, verso 6, está escrito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E também, lá no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, verso 2, diz que os primeiros cristãos, eles eram chamados de fiéis do caminho. Por isso eu quero convidar você a imaginar um longo caminho. Imagine um longo caminho. Mas não é um caminho só de alguns quilômetros, não. Um longo caminho. Onde você irá se deparar com uma topografia bem diversa. E com essa topografia, o aprendizado que se pode fazer. E nós iremos meditar sobre
o início da jornada. Imagine que você vai começar essa caminhada. Então, a partida. Vamos do início até o término, a chegada. E entre a partida e a chegada, como se fosse o início da nossa vida e o término da nossa vida, entre esse início e o fim, a partida e a chegada, o que nós vamos percorrer? Nós percorremos retas, sinuosidades, ou seja, curvas, subidas, descidas. Essa é a estrada da vida. Ora você sobe, ora você desce, ora você tem depressões, as depressões do terreno, as montanhas, você tem cavernas, você tem oásis, você tem desertos, você tem escarpas, planícies, por vezes você pode se confrontar com algum abismo, você tem encruzilhadas no decorrer do caminho, e é sobre tudo isso que nós vamos meditar. E eu espero ajudar você nessa jornada espiritual, para que você então possa olhar qual é a etapa que você está atravessando e tenha sabedoria até mesmo quando atravessar por alguma senda, algum momento mais difícil. Então eu falava da partida. Tudo tem um começo. Só Deus não tem início nem fim. Até mesmo o universo teve um começo, uma gênese, como nós até já meditamos. Houve assim essa gênese do universo. E só Deus é eterno, sem início e sem fim. Nossa mente não consegue conceber tal realidade. Você consegue pensar o que é algo que não tem início nem fim? Só Deus é assim. Cada um de nós era um pensamento amoroso em Deus que deu origem à nossa vida. A fecundação. A fecundação. Ali começou a jornada da nossa existência que nunca terá fim. Esse é o ponto de partida. Então seja agradecido. O Salmo 138, ele nos coloca nesta perspectiva, na consciência do início da nossa vida, o início da nossa jornada. Seria muito bom que você hoje rezasse o Salmo 138. Eu vou rezar alguns versículos com você, mas depois você tome a Bíblia e reze, medite hoje sobre o Salmo 138, tomando consciência do início da sua jornada. Ali começou a estrada da sua existência. Senhor, vós me perscrutais e me conheceis. Sabeis tudo de mim, quando me sento ou me levanto. De longe penetrais meus pensamentos, quando ando e quando repouso. Vós me vedes e observais todos os meus passos. A palavra ainda não me chegou à língua, e já, Senhor, a conheceis toda. Vós me cercais por trás e pela frente, e estendeis sobre mim a vossa mão. Conhecimento assim maravilhoso me ultrapassa. Ele é tão sublime que não posso atingi-lo. Fostes vós que plasmastes as entranhas do meu corpo, vós me tecestes no seio de minha mãe. Sede bendito por me haverdes feito de modo tão maravilhoso. Pelas vossas obras tão extraordinárias, conheceis até o fundo a minha alma. Bem, estes são alguns versículos do Salmo 138, que depois você tome a sua Bíblia e reze. Nós vamos agora ouvir uma canção e logo após vamos retornar
orando e abençoando o copo com água. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento, me levanto, conheces meus pensamentos. Quer andando, sabes todos os meus passos, e antes que agem em palavras, sei que em tudo me conheces. Senhor, eu sei que tu que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas. Deus, tu me cercaste em volta, tuas mãos em mim repousam. Tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha alma, sei que ali também me ama. Eleve comigo o seu espírito neste momento e vamos orar, vamos falar com Deus. Amado Pai, nós te bendizemos por toda a tua graça, por toda a tua misericórdia. Obrigado pelo início da minha existência. Eu era uma ideia no teu coração e ali, Senhor, ali no ventre de minha mãe, eu fui gerado. Eu te dou graças por este início da minha jornada e que eu quero terminar esta minha jornada aqui. Eu quero terminá-la junto do Senhor. Eu quero voltar para onde vim. Eu quero voltar para o Senhor. E neste decorrer da minha jornada, no decorrer da minha estrada, eu quero pedir a tua luz, eu quero pedir a tua inspiração, eu quero pedir o teu cuidado, que venha e permaneça comigo, Senhor, que o Senhor me acompanhe durante cada dia da minha humana jornada. Muito obrigado, Senhor. E eu quero pedir a bênção para este copo com água. Eu me uno a cada irmão e irmã que está orando comigo neste momento e eu peço, coloca o teu remédio, a tua medicina neste copo com água. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba agora na fé do seu copo com água. Que Deus te abençoe, Deus te guarde durante este dia. Fica na paz. E eu sou o Padre Sérgio, falando direto ao seu coração. Retiro Quaresmal, com o Padre Sérgio Luiz.